Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje nós vamos considerar um tópico muito importante, o da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, pois vocês veem que a liberdade religiosa e a liberdade de consciência são dons de Deus, dons centrados no livre-arbítrio. Esses dons são importantes para todos no mundo e essenciais para compartilharmos as boas novas do dom supremo do próprio Jesus. Como adventistas do sétimo dia, sempre abraçamos a liberdade religiosa como uma parte importante de nossas crenças, história e missão. A liberdade religiosa está no próprio DNA de nossa igreja. Por encontrarmos o imperativo da liberdade religiosa na Bíblia, nos sentimos muito próximos dos crentes que defenderam a liberdade religiosa durante séculos de perseguição religiosa. Lemos isso nos escritos inspirados de Ellen White. Os poderosos conflitos e vitórias, as grandes tristezas e alegrias especiais pelas quais os indivíduos e as nações são levados avante no caminho da reforma e da salvação são de grande importância para serem deixados no esquecimento. Essas experiências custam muito aos heróis da fé para serem repetidas com frequência na história. Elas não devem ser consideradas levianamente. Essas lutas pela liberdade de consciência devem ser uma lição para todos, de que nenhuma verdade que envolva abnegação e sacrifício será aceita favoravelmente pelo mundo. Um esforço dispendioso é exigido de cada alma que segue em direção oposta à da multidão. Todos os que estão em nome de Cristo em defesa da verdade devem ter uma história de conflitos e sacrifícios. Eles não podem avançar na reforma à medida que Cristo mostra o caminho, exceto sob risco de liberdade e vida. A liberdade religiosa é uma liberdade fundamental, um direito humano básico e, no entanto, ao longo dos séculos, muitas vezes não foi praticada. A verdadeira liberdade religiosa preserva um foco apropriado nas decisões pessoais, mas também é boa para o bem-estar das sociedades e dos países. Onde quer que seja honrada e protegida, a justiça e a paz aumentam. Mas, além disso, a liberdade religiosa e a liberdade de consciência têm fundamentos bíblicos. Deus nos criou com liberdade de escolha. É uma parte importante da nossa dignidade humana. Foi uma expressão do grande amor de Deus, pois não há verdadeiro amor sem a liberdade de amar. A liberdade religiosa tem a assinatura de um Deus de amor e é parte integrante do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. No coração do livro de Apocalipse, capítulos 13 e 14, o poder maligno é descrito como opressor, perseguidor e assassino para aqueles que se recusam a adorar a besta. Em contraste, o povo de Deus proclama sua fé em Jesus, mas não força ninguém a adorar. Os cristãos sempre testificaram de Jesus como a verdade, mas ninguém deveria ser forçado a dar esse testemunho. Jesus nunca impôs seus ensinamentos a ninguém. Até mesmo seus discípulos mais próximos estavam livres para deixá-lo. Jesus preparou seus discípulos para enfrentar a perseguição, mas nunca permitiu que perseguissem outros ou se vingassem. Em vez disso, ele lhes disse: "Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra." Em vez de usar a violência, Jesus pediu a seus discípulos que amassem seus inimigos, uma prática proclamada novamente em 1 Coríntios 4, 12 e 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos.
Como crentes no mundo de hoje, enfrentamos muitos desafios. Mas, à medida que as tensões aumentam, vai haver oportunidades de compartilhar nossa fé. Não devemos ser intimados ou desistir, mas enfrentar quaisquer desafios que possam surgir com as graças cristãs da bondade, amor, esperança e perseverança. Como adventistas do sétimo dia, vamos estar totalmente engajados em nosso forte compromisso e ações pessoais que promovam a liberdade religiosa e de consciência, e de compartilhar as mensagens de Deus em uma sociedade cada vez mais secular. Vamos falar e defender nossas posições de uma maneira cativante, com graça, convicção e paixão. E vamos buscar sabedoria do céu para realizar a grande tarefa de levar avante as 3 mensagens angélicas com bondade, compaixão e verdade. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelas mensagens maravilhosas das Escrituras, tuas mensagens de convicção, mensagens da verdade eterna. À medida que as compartilhamos com as pessoas, elas nos ajudam a fazer isso com bondade e compaixão, não forçando as pessoas, mas ajudando-as a perceber que a própria oportunidade que lhes foi dada de escolher a Ti tem consequências de vida ou morte, e que Tu desejas que elas escolham o que é certo. Então, Senhor, por favor, abençoa, pois defendemos e encorajamos a liberdade e a liberdade de consciência, para que todos possam ter a oportunidade de fazer a escolha certa, a escolha de Te seguir e finalmente de ver-Te vindo nas nuvens do céu para ser levado, para estar com nosso Senhor para sempre. Obrigado por nos ouvir e obrigado pela oportunidade de permanecermos firmes em prol da liberdade religiosa onde quer que estejamos. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Wherever we are, in Jesus' name we ask it. Amen.